Rola lá. Pessoal, como promessa é dívida, agora vamos para a terceira parte da leitura do texto de introdução ao Novo Testamento. Eu reconheço que é um texto um pouco longo, né? São 2 páginas, né? 2 páginas cheias, então acaba sendo realmente um pouco pesado, mas eu creio que seja um texto bem interessante para a gente se aprofundar na literatura do grego moderno, na literatura romaica. Então vamos para a leitura. Βέβαια για την πρωτοχριστιανική εκκλησία γραφή ή γραφέ ήταν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, από τα οποία οι συγγραφείς της Καινής παραθέτουν φράσεις εισαγωγάς της. Με το γέγραπτε, λέγε η Γραφή, και άλλες παρόμοιες. Σιγά σιγά, δίπλα στην αυθεντία των γραφών, τοποθετείται αυτός που τις πραγματοποίησε. Με όσα είπε και έπραξε και κυρίως με το θάνατο και την Ανάστασή του, ό,τι είπε ο Κύριος επιβάλλεται στη συνείδηση των χριστιανών ως ο νέος κανόνας ζωής. Ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάριν, στις επιστολές του επανειλημμένα στηρίζει τη διδασκαλία του σε σχετικό λόγο του Κυρίου. Με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου σας λέμε τούτο. Δίνω εντολή όχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Ο Κύριος καθόρισε. Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο. Και αυτό σας παρέδωσα. Από τον δεύτερο αιώνα και ύστερα οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς παραθέτουν χωρία των Ευαγγελίων εισάγοντάς τα με τις συνηθισμένες διαβιβλικές παραθέσεις φράσεις γέγραπτε. Para não nos estendermos a tantos vídeos, e este já é o terceiro, achei interessante a gente pegar mais um parágrafo, tá bom? A gente vai ler mais esse parágrafo e na próxima aula, que vai ser a quarta aula, a gente já encerra tudo, tá bom? Então vamos lá. Υπάρχουν ενδείξεις που οδηγούν προς την άποψη ότι στα τέλη του πρώτου ή στις αρχές του δεύτερου αιώνα συγκεντρώθηκαν οι επιστολές του Παύλου σε ένα σώμα και στα μέσα του δεύτερου αιώνα. Ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος αναφέρεται στα Ευαγγέλια σε πληθυντικό αριθμό που τα χαρακτηρίζει ως απομνημονεύματα των Αποστόλων και μας πληροφορεί ότι διαβάζονται στις λατρευτικές συνάξεις των χριστιανών μαζί με τα συγγράμματα των προφητών. Então vamos lá, vamos analisar o texto. Começa com um advérbio, o advérbio βέβαια. Βέβαια significa seguramente, é correspondente ao vevéos, tá bom? É a forma alternativa, ou seja, de modo seguro, de modo certo, de modo firme. Βέβαια. Βέβαια για την πρωτοχριστιανική εκκλησία, seguramente, για την πρωτοχριστιανική, ou seja, seguramente, για para. Tin é o artigo feminino singular no acusativo, ou seja, está se referindo a um objeto. Qual é esse objeto a que faz referência? Proto-christianiki ecclesia. Proto, da ideia de primeiro, né? Proto-christianiki. Christianiki fica fácil, né? Algo que é cristão. Ecclesia, igreja. Então,
Isso é referente à igreja primeira. Qual que é essa igreja primeira? Igreja primitiva. Então, igreja primitiva em grego, proto-christianiki ecclesia. Então, para essa igreja primitiva, grafie e grafé, ou seja, esse i aqui é ou. Grafie, escritura ou. Grafé, que é a forma arcaica de dizer escrituras, né? Em vez de grafés, agora fala, no grego antigo era grafé, tá? Ou seja, escritura ou escrituras. Itan ta biblia tis paleas diathikis. Itan, como vocês já viram o verbo ser, isso é no passado da terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Ou seja, era ou então eram. Então falou que a escritura ou as escrituras para a igreja primitiva eram ta biblia. A gente já falou disso nas aulas anteriores. Os livros, plural de to biblio. Tis paleas diathikis, do Antigo Testamento. Então, para a igreja primitiva, quando eles falam em escritura ou escritura, faziam referência aos livros do Antigo Testamento. Pois bem, apó a partir de. Geralmente a gente traduz por de, dá uma ideia de origem. Apótaopia, a partir dos quais, né? Esse pronome opia aqui, taopia, os quais. Apótaopia, dos quais, a partir dos quais. E sigrafis, plural aqui de sigrafés, os autores, os escritores. Tiskenis, do novo, ou seja, tem uma elipse ali omitindo o testamento, porque já foi falado do testamento antes, né? Parafetum, do verbo parafeto, cito, faço citação. Parafetum, citam. Frases, frases. Isagodastes, isago, introduzo. Isagondas, introduzindo. Tes é a forma alternativa de tis. Eu prefiro falar tis, eu não uso tes, mas é uma opção que existe. Que, nesse caso, refere-se ao artigo definido feminino no acusativo singular, tá bom? Então aqui se refere ao objeto, né? Ou seja, introduzindo-as. Então, os escritores do Novo Testamento são o sujeito. E eles estão introduzindo algo. Estão introduzindo o quê? Introduzindo elas, introduzindo-as. Né? Introduzindo o quê? As frases. Me, com, to. Com o quê? Como eles introduzem? Aí a gente vai ver. Com o gegrapte. Gegrapte é lá do grego antigo e significa está escrito. Então sempre que fala-se no Novo Testamento gegrapte, significa está escrito. É uma menção às escrituras veterotestamentárias, ou seja, as escrituras do Antigo Testamento. Ou então lege e grafie, diz a escritura. Que ales paromies. Ales é o feminino plural de alos. Alos, outro. Daqui vem halogênio, né? Alegoria, enfim. Analogia. Ales, outras. Outras o quê? Frases, expressões. Parómies. Parómies é o feminino plural de parómios, que significa semelhante. Nesse caso, semelhantes. Parómies. Aí vem uma expressão muito importante. Sirá, sirá. Sirá é devagar. Devagar, devagar. Ou seja, paulatinamente. Pouco a pouco. Vipla, ao lado. Ao lado de quê?
Aí vem uma preposição se, aí vem tin, fica stin. Afthedia, isso é sinônimo de exousia, que significa autoridade. Então, de pouco em pouco, ao lado da autoridade de quê? Ton grafon, das escrituras, plural genitivo de grafi. Ton grafon, das escrituras, topothetite, aí na terceira pessoa do singular fica desse jeito. Topothetite. Topothetite. Aftos, putis, pragmatopise. Então, paulatinamente, ao lado da autoridade das escrituras, coloca-se aftos, aquele. Pu, que, pronome relativo. Tis, as, fazendo referência aqui às escrituras, né? Pragmatopise, a gente já viu esse verbo, pragmatopio, realizar, ou seja, realizou. Me ossa ipe, que é praxe. Realizou me com. Ossa, tudo quanto. Ipe, disse, o passado do verbo leo. Que é praxe. Realizou, do verbo prato. Prato é realizar, praticar. Então, tudo que ele disse e praticou. Que, e, conjunção aditiva, kyrios. Kyrios significa principalmente. Olha só, não se confundam com o substantivo kyrios. Kyrios significa senhor. A raiz é a mesma, né? Porque senhor é o principal, né, da sociedade, da família. Pelo menos nos tempos antigos eram assim, né? O dono, né? Essa é a ideia de senhor. E aqui é um advérbio, não é kyrios. Kyrios é uma coisa. Veja que existem duas diferenças. A sílaba tônica é diferente e aqui é com omega e não com ômicron, tá bom? Então é kyrios, principalmente metothanato, com o quê? To thanato, a morte. Isso é no acusativo. Por quê? Por que está no acusativo? Em vez de o thanatos, fica to thanato. Porque, nesse caso, é seguido de preposição. Geralmente, quando é seguido de preposição, a gente coloca acusativo, tá bom? Que, e, tin anastasito. Anastasi significa ressurreição. Anastasito, né? A gente já explicou a questão da acentuação no outro vídeo. Ganha um acento a mais quando a sílaba tônica na proparoxítona e é seguido de um pronome possessivo. Então, traduzindo aqui, e principalmente com a morte e ressurreição dele, tá? Em outras palavras, com sua morte e ressurreição. O ti ipe, o que disse, o Kyrios, o Senhor, epivalete. Epivalo, imponho, impinjo, lanço sobre, epi, sobre. No grego antigo, valo ou balo, na pronúncia reconstruída, tem a ideia de lançar, lançar sobre. Nesse caso aqui, a voz é média, né? Não é voz ativa. Então, epivalete, isso é terceira pessoa na voz média. Então, é lançado, é imposto, é colocado sobre, é impingido. Sobre o quê? Stin sinivici. Na consciência. Sinivici, consciência. Então, o que disse o Senhor é colocado sobre a consciência de quem? Ton
Christianon, dos cristãos. Cristão em grego é Christianos, aqui no genitivo plural, né? Os neos canonas zois. Os como. Os como. E olha só, depois de os, vem o nominativo, tá? Então, por isso que é muito importante que, enquanto a gente for lendo, a gente observar o desempenho das preposições sobre as demais palavras. Então, isso é muito importante. Então, a gente nota aqui que depois de os é nominativo. Então, fica o neos, o novo. Canonas pode significar regra ou então régua, né? A origem é a mesma. E em grego é a mesma palavra. Ou seja, a régua serve para você medir as coisas, né? Você pega uma régua e você consegue medir, você consegue aferir, né? Então é bem interessante. E a regra é uma coisa pela qual você se baseia, é um princípio que te norteia, assim como a régua também te orienta, né? Te dá certos direcionamentos em relação a medidas. Então, é bem interessante. Então, régua ou regra de quê? Zois. Então, no genitivo aqui, de zoi, vira zois, de vida. Ou seja, o que disse o Senhor é imposto sobre a consciência dos cristãos como nova régua ou regra de vida. O apóstolo Paulo, pirri. Esse pirri aqui é uma sigla, significa paradigmatos harin, é o correspondente à expressão latina e.g, exempli gratia ou exempli gracia, tá? Que significa por exemplo. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, istis epistoles nas epístolas, tu, dele, epanilimena. Epanilimena significa repetidamente, é um advérbio. Stirize, ti didascalia tu. Stirize é apoia, baseia. Baseia o quê? Ti didascalia, o ensinamento. Didascalia, ensino, ensinamento. Cognato do verbo didasco. Didasco, ensino. Daskalos, professor. Ime daskalos, sou professor. Que no grego antigo era didaskalos. Tá bom? Então ele apoia o seu ensinamento. Se ishetikó logo tu queria. Ishetikó é relativo, correspondente. Na correspondente, logo, de logos, né? Um acusativo. Tu queria. Logo, logos pode ser discurso, palavra. Então, na correspondente, palavra do Senhor. Ou na referida, palavra do Senhor. Aí vem os exemplos. Me vasi. Vasi é base, né? Com. Me, com. Vasi, com base. Ti didascalia tu quirios sas leme tuto. Com base no ensinamento do Senhor, dizemos isto. Outro exemplo. Dino edoli orhiego. Orhiego. Alá o Kyrios. Dino dou. Que no grego antigo era didomi. Tinha o verbo lá paradidomi, que era transmitir, entregar. Daí que vem paradosis no grego antigo, que no grego moderno é paradosi. Significa tradição, transmissão. Tá? Então a tradição tem a ideia de transmissão de determinado conceito, né? De determinada cultura. Beleza, dino dou. Edoli, mandamento. Que no plural ficaria edoles. Tá? Orhi ego. Orhi ego. Não, orhi, erro. Eu. Não eu.
Dou mandamento, não eu. Alá o Kyrios. O Senhor, mas, Alá, o Senhor. Ou seja, ele está dando o mandamento, mas na verdade não é dele. Ele está dando por uma tradição. Foi o Senhor que mandou, né? Ele só está reproduzindo, só está transmitindo. Aí depois vem mais exemplos. O Kyrios kathórice. O Senhor ordenou. Kathórice está no aoristo do verbo kathorizo. Kathorizo significa ordenar. Eu ordeno. Aí continua. Εγώ αυτό, eu, isto, παρέλαβα, recebi. Então tem o paradidomi e tem o paralαβαίνω, que é receber por transmissão, né? Então eu o recebi apó, a partir de, ton ίδιο ton Kyrio, do próprio Senhor, que αυτό σας παρέδωσα, e isto vos transmiti, vos entreguei por tradição, né? Por transmissão. Beleza, então eles deram aqui os exemplos de como é feito esse uso, né? Investido na autoridade de Jesus. Aí continua. Apó ton δεύτερο αιώνα και ύστερα, apó, a partir de, to, o, a partir do, então, δεύτερο, segundo, apó, a partir de, ton, o. Ou seja, a partir do δεύτερο, segundo, αιώνα, século, que e ύστερα, depois. A partir do segundo século e depois disso, né? E ecclesiastici sigraphis, os escritores, os autores eclesiásticos, parafetum, citam, horia. Horia significa trechos. Não confundir com horiá, que é o plural de horió. Horió significa interior, vilarejo, aldeia, né? Então, horiá, vilarejos, interiores, aldeias. Esse aqui é horia. Horia, trechos. E não confundir também com hora, que significa país. Então, eles fazem citação de quê? De quais trechos? Ton Evangelion, dos evangelhos. E Sagodasta, introduzindo-os, ou seja, introduzindo esses trechos, metis, com as, sinifismenes, significa costumeiras, habituais, iavivliques, parafesis, frases, gegrapte, ketaomia. Então, introduzindo-as com as costumeiras, ou seja, com as frases costumeiras, para frases de citações bíblicas, gegrapte, que é aquilo que fala, está escrito. Ou seja, aqui é dito assim, que a partir do segundo século e depois, os escritores da igreja, os escritores eclesiásticos, os autores, né, eclesiásticos, no caso os teólogos, né, começaram a citar trechos dos evangelhos, ou seja, não eram apenas mais trechos do Antigo Testamento, introduzindo isso juntamente com as demais citações bíblicas que eram de costume e que eram referidas pelo termo gegrapte, que significa estar escrito. Então é bem interessante essa evolução, né? Agora, finalmente, indo para a última parte desse texto, diz assim, Iparhon envixis, existem indicativos, indícios, né? Iparhon vem do verbo iparho, existo. Skeptome ara iparho, penso, logo existo, tá? Envixis significa indícios, né? Indicativos. É derivado do verbo envicnime. E existe um adjetivo que é cognato disso, que é envictikos. Eu separei uma frase bem legal para a gente ver sobre o verbo que deu origem a esse termo envixis.
que passando para a terceira pessoa fica ενδείκνυται. Exemplo, αυτό το φάρμακο δεν ενδείκνυται για αρρώστια. Este remédio, este fármaco, não é indicado para doenças. Cognato disso é o adjetivo ενδεικτικός, que significa indicativo. Então, existem evidências που que οδηγούν. Οδηγώ é o verbo dirigir, eu dirijo. Οδηγώ το αυτοκίνητο. Οδηγώ το αμάξι. E o motorista é οδηγός. Então aqui o verbo οδηγώ, que na terceira pessoa do plural fica οδηγούν, tem ideia de dirigem-se, ou seja, conduzem. Existem indicativos que conduzem προς, em direção a. Em direção a quê? Την άποψη, a visão. Existem indicativos que conduzem a visão, em direção à visão. Ápoψη significa visão, percepção, perspectiva. Não confundir com apópse. Apópse significa esta noite. Apópse. Ápoψη significa visão, perspectiva, ok? E qual é essa visão? Ότι και στα τέλη του πρώτου e στις αρχές του δεύτερου αιώνα, então, que στα τέλη. Το τέλος, τα τέλη. Το τέλος, o fim. Τα τέλη, os fins. Então, nos fins do, tu, proto, do primeiro, e, com acento, né? Ita com acento, ou. Conjunção alternativa, né? Stis arches, arhi, começo, início, princípio. Arhes, começos, inícios, princípios. Stis arhes, nos princípios. Tu δεύτερου, do segundo αιώνα, segundo século. Que está messa? Messo, meio. Messa, nesse caso aqui, é meios. Ou seja, nos meios do segundo século, sigetrófican. Sigetrófican vem do verbo sigetronome. Sigetronome, concentro-me. Sin, da ideia de com, da ideia de conjunto. Centro em grego é kedro, ou então kentro, se a gente fosse falar pausadamente, né? Kentro, kedro, kedro, tá bom? Sin com, kedro, centro, com centro, beleza? Sikedronome, concentro-me. E na voz ativa é sigetrono, que significa concentro. Isso é sinônimo de mazevo. Você lembra do mazi? Mazi significa junto. Mazevo, juntar, tá? Tá. Então, foram concentrados. Essa é uma forma média, né?
Na formativa seria sigedro, sigedro, tá? Eu concentro algo em uma determinada coisa ou pessoa, enfim. Então aqui é no médio, no passado, né? Foram concentrados, ou foram concentradas. O que foram concentradas? No fim do primeiro século ou no início do segundo? E epistoles tu Pavlo se ena soma. Então, as epístolas de Paulo foram concentradas em que as epístolas de Paulo? Se ena soma. Se em. Ena Você lembra do enoteísmo que eu expliquei no outro vídeo? Prestação de culto a apenas um Deus, embora acredite na existência de vários. Então, ena Em o que? Soma. Soma, corpo. Daí que vem doenças psicossomáticas. Doenças que são originadas aqui e que se reverberam no soma, no corpo. Tossoma, o corpo. Então, foram reunidas em um corpo que está messa. To messo é o meio. Sto messo no meio. Está messa é no plural, nos meios, ou seja, em meados do δεύτερου αιώνα, do segundo século. O filósofos, o filósofo, o amante da sabedoria, que Martis, Justinus e mártir, né? Mártire. Porque o Justino foi, de fato, uma pessoa que morreu pela fé cristã, né? Então ele é considerado um mártir. Ele foi decapitado no segundo século. E ele foi um teólogo bem interessante, né? Ele teve teorias bem legais a respeito das culturas, né? Ele tinha uma visão bem positiva sobre a filosofia grega. Ele falava que os filósofos eram os primeiros cristãos porque eles beberam da sabedoria divina. Então eles eram, de certa forma, participantes da divindade, da revelação de Deus. Então é bem legal, Justino Mártir eu acho muito interessante. Então, o filósofo e mártir Justino, anaférete, refere-se, ou seja, faz referência. Anaforá significa referência, substantivo. Anaférome, refiro-me a algo. Anaférome se cati. Então ele faz referência a quê? Está evangelia, aos evangelhos. Aí vem entre parênteses, seplicitico arifimó, em plural número, ou seja, no plural. Ou seja, não é apenas um evangelho. Evangelhos, ele faz referência a evangelhos. Pu, onde, ou então que, tá caracterize, as caracteriza, ou seja, falando aos evangelhos, os caracteriza, no caso passando para o português, os como apomnimonevmata ton apostolon, memórias, reminiscências dos apóstolos. Apostolon. Que mais plirofori? Se lembram do pliroforia? Pliroforia, informação, substantivo. Pliroforias, informações. E aqui é do verbo pliroforo. Eu informo, que na terceira pessoa do singular fica plirofori, ou seja, o Justino plirofori. O Justinos plirofori. O Justino informa. Informa o quê? Oti, que viavasonde, são lidos. Viavaso, leio. Viavasonde está na terceira pessoa do plural, na voz média, ou seja, são lidos. Leem-se. Estis. Latreftiques. Latreftiques tem a ver com latria, que tem a ver com culto. Sinaxis. Sinaxis é cognato do verbo sinago. Daqui vem sinagoga, né? Que em grego é sinagogi. Tem a ver com reunião. Sinaxis significa reuniões. Então, reuniões de culto, né? Latreftiques sinaxis, reuniões de culto. De quem? Ton Christianon, dos cristãos. Com quem?
Mazi com, junto, né? Me com, junto a, aqui é usado mazi me, junto com, né? Ou junto a. Ta sigramata, sigramata tem a ver com conjunto de escritos. A gente pode dizer coleções ou então obras. De quem? Ton profiton, dos profetas, né? Fazendo referência aos que em hebraico a gente chama de Navim, né? Os profetas que compõem o Tanar, né? O Antigo Testamento. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Kaloviavasma. Eu já ia me esquecendo. Vamos fazer um exercício para a gente treinar a tradução, né? Para a gente ter um maior contato com a língua grega. Façam o seguinte, vejam esse texto que eu deixei aí na tela, né, durante o vídeo, e traduzam e postem aqui nos comentários. Tudo bem que a gente meio que traduziu junto, né? Mas a gente não fez corrido assim, tradução direta, né? Então, para vocês treinarem, para fixarem melhor, façam essa tradução. Eu tenho certeza que é um exercício que vai valer muito a pena. E postem aqui nos comentários, que daí a gente vai comparando cada uma das traduções e dialogando a respeito disso. Vai ser muito da hora. Edaxe!